Aí, enfim, feito essa digressão, né, a respeito do Dia do Soldado, que não tem nada a ver com o assunto, a gente não estava falando disso, a gente estava falando do Lula. E Lula e soldado são coisas que não combinam. Eu acho que a única vez que o Lula teve a ver com o soldado foi no momento em que ele estava preso. Mas o fato é que a segunda vez, talvez, que tem a ver com o soldado é quando ele foi dar essa entrevista. E essa entrevista foi a jornalistas, repito, após a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, no quartel-general do Exército em Brasília. E o presidente Lula decidiu falar com a imprensa depois do evento, o que não é de praxe, né? O Lula, ele não costuma falar com a imprensa depois do evento, ele costuma falar com a imprensa, mas não depois de evento. Bom, o fato é que ele não respondeu quando os jornalistas fizeram o trabalho deles, e o bom trabalho, quando o jornalista faz um bom trabalho, a gente também tem que dizer. E aqui fizeram um bom trabalho e perguntaram para ele se as investigações feitas sobre o filho dele, o Lulinha, e a sócia do filho dele, ou a cúmplice, melhor dizendo, do filho dele, a Roberta Luxinger, estariam prejudicando a sua campanha. E se ele está decepcionado, essa foi uma outra pergunta boa que foi feita a ele, se ele está decepcionado com o Marcola. Tem o Marcola do Lula, lembra-se do Marcola do Lula, que agora está na campanha dele, que era chefe de gabinete, fazia agenda do Lula. E o Lula simplesmente não respondeu. Ele falou sobre o Dia do Soldado, disse que, enfim, ele está investindo em defesa, na defesa nacional, o que não é verdade. Outro dia mesmo eu mencionei aqui, vi esse vídeo de um militar dizendo isso, quando disseram assim, tem perigo do Trump invadir o Brasil, tem algum perigo de fazerem com o Lula o que fizeram com o Maduro? E esse militar falou, olha, se quisessem tirar o Lula, assim como tiraram o Maduro, não precisava mandar porta-aviões, não precisava mandar nada, mandava um Uber, e ainda assim Uber X, que ele já conseguia levar o Lula. Tão sucateada que está a defesa, tão sucateado que está o Exército. E isso foi o Lula que fez. Na verdade, o Lula fez isso para punir o Exército, depois que o Jair Bolsonaro se associou tão fortemente ao Exército durante o seu governo. Fato é que ele falou disso, mas não mencionou o caso Lulinha, não mencionou o Marcola, não mencionou se isso está ou não atrapalhando a sua candidatura e, enfim, ficou falando disso. Falou também da entrada de mulheres no Exército Brasileiro, dizem que as mulheres são muito importantes, enfim, aquele papinho que a gente está acostumado que o Lula faça, que não sai de lugar nenhum e acaba sai de nada e vai para lugar nenhum. Mas não quis falar, Mota. O Lula parece que está meio travado, ele está com um nó na garganta com esse assunto. Esse assunto está dolorido para a campanha do Lula. As informações a gente tinha até há algumas semanas de que a campanha do Lulinha, aliás, do Lula, do Lulão, não estava muito preocupada, que esses escândalos do Lulinha, eles não estavam atingindo a campanha, mas cada dia que passa parece que isso não é uma verdade. E entenda como isso é bom, caro espectador, caro ouvinte. Olha, as investigações sobre o herdeiro do grande líder significam que o país ainda respira, Marcília. E eu sei que ele respira, porque eu conheço inúmeros brasileiros que não se rendem a essa geleia geral de crime, de corrupção e de ideologia. Eu conheço, imaginem vocês, empresários que lutam para pagar salários todo final do mês, para pagar impostos, mesmo com a ameaça de ter a polícia batendo na porta de casa de madrugada por causa de um comentário que você fez num grupo de WhatsApp. A polícia pode fazer uma operação de busca e apreensão na sua casa por causa de um joinha que você colocou num grupo de WhatsApp. Eu conheço delegados da Polícia Civil e da Polícia Federal, eu conheço soldados, oficiais da Polícia Militar que não se rendem, que não se vendem e que não se entregam.
eu conheço promotores e procuradores de justiça, e eu conheço juízes, magistrados, desembargadores que sentem revolta e nojo com o que acontece hoje no Brasil. Por isso eu sei que um dia tudo isso vai mudar. E essa investigação é um sinal disso. Para confirmar tudo isso que a gente está falando aqui, olha essa matéria de hoje da coluna da Bela Megali no Globo, que diz o seguinte: a mudança de humor de Lula após as investigações envolvendo o seu filho mudou. Um Lula, diz ela, diz a Bela Megali, um Lula tranquilo e confiante deu lugar a um presidente apreensivo e preocupado com sua campanha à reeleição. Integrantes do governo disseram, para a imprensa, claro, sempre reservadamente, que o Lula piadista e bem-humorado de poucas semanas atrás ficou para o passado. Desde que as investigações da Polícia Federal envolvendo o possível tráfico de influência do seu filho, da Roberta Luxinger e do seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio, conhecido como Marcola, vieram à tona. O Lula, ele está dizendo aqui, a matéria, que tem defendido publicamente que aqueles que cometeram erros devem pagar e destaca que não interferiu nas investigações. É o mesmo papo. Assim como a defesa do Lulinha passa o dia inteiro falando que o problema foi os áudios vazados, são um vazamento seletivo, há uma interferência política, o pessoal da Polícia Federal é bolsonarista, embora essa seja o dia inteiro a narrativa da defesa, a narrativa do Lula é essa. Olha, eu não estou interferindo nas investigações. Olha, eu estou deixando rolar. Quem fez tem que pagar. Será que isso é verdade? Claro que não, né? Claro que não. Inclusive, ontem eu mostrei aqui. Se fosse verdade que o Lula não está interferindo nas investigações e que quem fez algo errado deve pagar, o Lula devia ser o primeiro. Se ele quisesse resolver essa história, o Lula seria o primeiro a pegar um telefone. Eu chegava na imprensa e falava o seguinte: eu estou agora telefonando aqui, estou pegando o celular, ligando para o Lulinha. Lulinha, volta para o Brasil. Venha se defender. Nesse sentido, a gente não pode culpar o Lula. O Lula foi lá e aguentou o tranco. Quando foram para cima dele, ele ficou preso. Ficou preso lá 500 dias, 400 dias, ficou até o fim. Pelo menos até o fim, depois de mudarem a condenação dele. Mas foi lá e enfrentou. Agora, devia pegar o telefone e falar: Lulinha, venha pra cá, meu. Venha pra cá, se defenda. Se você for culpado, seja preso e fique. Como eu, Lula, fiz. Pega o telefone e faz isso. Por que não faz? Por que não faz? Essa é a pergunta. Ficou preso 580 dias o Lula, 1 ano e 7 meses, e o filho dele não pode vir aqui enfrentar. Ele não disse que o Lula não disse que o Brasil é uma democracia? O Lula não disse que a justiça brasileira é uma maravilha? Ele não disse que o Moraes é um juiz correto? Que os demais ministros que estão no STF salvaram a democracia? O Lula não falou isso? Não tem o dia da democracia, ele vai lá, planta uma árvore, abraça todo mundo. Se a democracia é uma maravilha, se o STF é uma maravilha, se o judiciário está tudo certo, por que então não submeter o seu filho a esse judiciário? Por que não convocar o seu filho a vir dar explicações e permitir ser investigado e julgado e, se condenado, que fique preso? O Brasil não é uma democracia, então ele vai ter um julgamento justo. Se o judiciário é uma maravilha, como diz o Lula, repito, o Lulinha vai ter um julgamento justo. Porque o filho dele fica lá na Espanha? Fica com esse papinho conversa mole de não, se fez vai pagar. Cada dia um escândalo novo. Agora a gente descobre até que a Roberta Luxinger bancava o filho dele. 100 pau por mês, dinheiro atrás do armário, pacote lacrado. Que isso? Se fez vai ter que pagar. Mas se fosse meu filho, eu sustentaria esse discurso. Vem pra cá. Quando um filho seu faz um negócio errado, o que você faz? Você aí que nos ouve, faz o quê? Não pega e fala só, vai lá e aguente as consequências. Vai lá e aguente as consequências. Então por que o Lula não faz isso? Porque ele tem medo, claro, de que o filho seja preso, mas é pior do que isso. Ele tem medo que isso bata na sua porta, que esses escândalos façam com que ele, Lula, perca
à reeleição. E vou dizer mais, talvez tenha medo que ele próprio, Lula, torne-se investigado, porque a gente não pode desconsiderar essa hipótese. Ontem nós trouxemos aqui no Pingos a notícia que uma reunião com o governador do Maranhão foi agendada pela dupla Roberta Luxinger e Lulinha. Essa reunião foi agendada entre essa dupla Roberta Luxinger e Lulinha e o Marcola. E quem participou dessa reunião? O Lula. E um mês depois, o Lula foi ao Maranhão e entregou 59 bilhões em obras para o Maranhão. Quem ganhou com isso? Será que a Roberta e o Lulinha ganharam com isso? Se a Roberta e o Lulinha não ganharam com isso, por que eles têm reuniões que eles ganham, tem reuniões que eles não ganham? Por que tem intermediação que eles levam, tem intermediação que eles não levam? E se eles ganharam com isso, o Lula não ganhou nada, não se beneficiou de forma alguma, não sabia de que eles estavam usando o Lula para ganhar alguma coisa? Então, assim, é óbvio que o medo do Lula é esse. É óbvio que ele não pode pegar o telefone e chamar, vem para cá, para se explicar, porque se o Lulinha se explicar, pode ser que o Lulão não tenha explicação sobre aquilo que o filho dele disser. E parece que essa é a grande verdade. Cília, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, para condenar um comportamento, você primeiro precisa achar que aquele comportamento é errado. Se você acha que uma coisa não é nada demais, ou que aquilo é o que deve ser feito mesmo, você não vai conseguir condenar aquilo, né? Segundo, o que fala mais alto, principalmente em uma família, na criação dos filhos, é o exemplo. O seu filho, ele está prestando atenção no que você faz, não é no que você fala. Eu aprendi as lições mais importantes com o meu pai, prestando atenção na forma com a qual ele vivia. Terceiro, sempre me espanta quando, em situações como essa, as pessoas não dizem, ele é inocente, ele não fez nada, porque quando você é inocente e é acusado de um crime que você não cometeu, a sua primeira reação natural é dizer, eu não fiz nada. Eu sou inocente. E aí você vê outras frases sendo usadas. Ou as pessoas dizem, não há provas, nada ficou provado. Ou então essa outra variação aí, né? Se ele fez alguma coisa, vai pagar por isso. Como assim, companheiro? E por último, eu preciso fazer uma observação e quero que você analise o que eu vou dizer agora. Esse processo está na Suprema Corte Brasileira. Essas 3 investigações, né? 3 inquéritos. Assumindo a hipótese mais otimista ou pessimista, dependendo do seu ponto de vista, se esses inquéritos concluírem que há alguma coisa séria, que foi cometido um crime, o filho do grande líder vai ser julgado na Suprema Corte, que tem uma maioria grande favorável a ele. Então, a probabilidade é que, mesmo na pior hipótese, não haja nenhuma consequência grave para a principal figura desse novo escândalo aí. Então, do que eles têm medo? As eleições. Eles estão simplesmente preocupados com o impacto eleitoral disso.